Olá pessoal, o tema dessa aula é elementos de uma matriz. Em seguida nós vamos ver matriz quadrada e suas diagonais. Então nesse início nós temos aqui o exemplo de uma matriz M, letra maiúscula, tá? E a gente tem os elementos aqui, tá? E eu chamei de A, né? Todos os elementos. Isso aqui é uma matriz genérica. Genérica a gente utiliza bastante. Às vezes a gente não sabe qual é o elemento, tá? O número, tá? Então a gente coloca dessa forma aqui, ó, genérica. Então todos são elementos, repare que tá tudo de azul, são letras minúsculas sempre, então a gente representa os elementos de uma matriz com letras minúsculas. E aí você tá vendo aqui sempre um número aqui, ó, tá de verde e um que tá de rosa. Bem, cada um desses elementos aqui, ele ocupa, obviamente, uma posição. E para a gente escrever isso matematicamente, a gente utiliza isso aqui, ó. Isso aqui tem um elemento, temos um elemento genérico aqui. Tá aqui o elemento que eu chamei de A, tá? Chamei de A, foi aleatório. O primeiro número que tá aqui, ó, eu escrevi com a letra I para representá-lo. Sempre será a linha em que esse elemento ocupa, tá? E o segundo número, que eu representei aqui por J, ele corresponde à coluna em que esse elemento ocupa, tá? Então, repare que faz todo sentido, por exemplo, vou pegar um elemento qualquer. Esse elemento aqui, por exemplo, o A32. O 3 é o que? A linha, né? Então ele está na terceira linha e o 2 corresponde à coluna. Ele está na coluna 2. Então veja se não está certo. Ele está na linha 3, ó, linha 1, linha 2. Ele está na linha 3, tá? E ele está na coluna 2, ó, coluna 1, coluna 2. Então ele é o elemento A32. Vamos ver outro elemento aqui, esse A13. Ele está na linha 1, e é verdade, ó, linha 1. E aqui de rosa, ele está na coluna 3, porque essa aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, ó, de verde você olha, 1, 1, 1, está na primeira linha. 2, 2, 2, tudo de verde, segunda linha. 3, 3, 3, terceira linha, tá? Tudo de verde. Vamos pro rosa agora. Ó, tudo 1, ó, porque estão todos na primeira coluna. Todos 2, ó, estão todos na segunda coluna. E todos 3 aqui, ó, são todos na terceira coluna. Eu peguei aqui um exemplo de uma matriz, inclusive uma matriz o quê? Que tem 3 linhas e 3 colunas. 3 linhas e 3 colunas. Tá bom, gente? Então, esse esqueminha que tá aqui, que eu vou até destacar, ele é muito importante. Eu preciso que vocês se habituem, tá? A ele. Temos aqui um exemplo, né, de exercício. Dada a matriz T igual a 3, 4, 0 e menos 2. Então, nós temos aqui uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Então, a matriz 2 por 2. Calcule. Ele quer que calcule A12 menos 5, A22 mais 7, A21 menos A11. Gente, essa é a última vez que eu vou ler assim, ó, A12. A gente não lê assim, não é prático. Então, a gente pode tomar a liberdade de fazer o seguinte, eu não vou falar elemento A12, eu vou falar elemento A12. Quando eu falar 12, não tem nada a ver com o número 12, tá? É só para não ficar falando A12. Então, A12 menos 5, A22 mais 7 vezes A21 menos A11, tá bom? Só para facilitar, para agilizar aqui as coisas. A gente precisa, repare, a gente precisa dos elementos A12, A22, A21 e A11. Então, eu vou fazer uma colinha aqui, ó, do lado, tá? Se você me permite, para a gente escrever aqui os elementos aqui do lado, né? Eu acho que fica mais fácil.
Então a gente precisa saber quem é o A11, quem é o A12, quem é o A21, quem é o A22. Então a gente precisa do A11. Quanto que vale o A11? A11 é primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. É esse 3 aqui, concorda? Ele está na primeira linha e ele está na primeira coluna. Então, A11. A gente precisa do A12, A21 e o A22. A12, repare, gente, primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Tá vendo, ó? Onde que está a interseção? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Aonde que eles estão se encontrando? Nesse 4 aqui, né? O 4 está na primeira linha e na segunda coluna. Próximo, A21 está na segunda linha. Está na segunda linha e na primeira coluna. Então, é o 0. E o A22, esse é fácil. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. É o menos 2. Tá bom, gente? Se você tá com dificuldade ainda de enxergar isso, dá uma olhada para cá, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai te ajudar a fazer isso aqui, ó. Ó, A11 é o 3, A12 é o 4, A21, A22. Compara com aqui, com isso aqui que sobrou, tá bom, gente? Bem, vamos agora fazer os cálculos para finalizar. Então, a gente tem A12. Ele quer que você pegue o A12, substitua aqui, é 4 menos 5 vezes A22. O A22 é menos 2. Menos 2, posso deixar assim, professor? Pode, mas é recomendável que toda vez que você substitui uma incógnita aqui, um elemento, né, por um número negativo, coloque entre parênteses, né? Pode ser que, dependendo do exercício, te complique a vida, né, se você não fizer isso. A21, 0. Menos A11, 3. Então, nós temos aqui uma expressão numérica para resolver, tá bom? Vamos lá resolver. 4. Gente, não vai diminuir. Por favor, né? A gente sabe que antes de diminuir, né, a gente tem que fazer o quê? Essa conta aqui de vezes, tem essa continha de vezes aqui, tá? Por favor, vezes primeiro. Então, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 2 dá 10, 7 vezes 0, 0, morreu, tá? Vou até fazer assim, ó, morreu, usar outra cor, vou usar essa aqui. Morreu, 7 vezes 0, 0, não precisa nem escrever, e o menos 3 está ali, tá? Então, 4 mais 10, 14. 14 menos 3, 11. Acabou. Tá bom, gente? Foi. Olha, esse vídeo já está muito grande. Então, eu vou deixar o próximo assunto para o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Até a próxima.